Conexão Alagoinhas hoje, no quadro Empreendedorismo, nós vamos trazer o empreendedorismo internacional. Olha que chique, internacional. Eu estou aqui com a Isabel Rê. Tá, ela falou Rê, viu, gente? Eu tive que aprender o nome dela agora, porque tem esse pequeno detalhe. É R-E-Y e aí a gente fala Rê. E ela é empreendedora suíço-brasileira. Então ela vai contar um pouquinho para nós dessa experiência dela. Ela fez turismo, ela é alagoiense, ela é daqui da terra, da casa e saiu daqui para fazer empreendedorismo internacional. Bem-vinda de volta. Eu sei que você tá a passeio aqui, que logo você vai pegar um avião e já vai voar, né, para fazer as suas coisas lá na Suíça. Me conta, como que é essa história de ser empreendedora e fazer um trabalho com turismo fora do Brasil? Então, eu saí daqui muito jovem, saí com 22 anos, fui morar com minha irmã, que já mora lá há 33 agora, 34, alguma coisa assim. E sempre fui muito apaixonada por geografia, história, línguas, matemática eu tomava pau. Mas... eu também, viu? Matemática, nem pensar. Então, quando eu me formei, ela me propôs ir estudar o francês, que era uma língua que era muito... Ninguém pensava em estudar o francês. Até hoje, muita gente pensa logo no inglês. Então eu fui, aceitei, morei com ela há 3 anos, fiz um intercâmbio de 1 ano, não sabia falar absolutamente nada, cheguei lá assim, perdidinha, e o primeiro mês foi difícil, sem entender, sem comunicação, choradeiras, vontade de saudade, exatamente, foi difícil, eu sempre fui muito apegada com a minha mãe. Frio, que eu cheguei lá, fiz o primeiro inverno foi bem difícil, né? E a gente vai aprendendo a viver fora, e fiz esse curso e tive a oportunidade de fazer um curso de turismo lá, na verdade, né? Porque ela sempre soube que eu era louca para fazer turismo, minha irmã. Primeira vez não funcionou porque existiu problemas como eu não era suíça, na época eu não poderia estar como estudante ativo, eu tinha que ser somente ouvinte. Eu iria fazer o curso, mas não ia ter certificado nenhum. Então foi quando eu conheci o meu ex-marido, e ele trabalha na área de turismo, é o equivalente a Embratur aqui no Brasil. Sim. E então casei, tive filhos, de novo estacionou o projeto de fazer turismo, né? E aí, durante o Covid, eu trabalhei em várias áreas, educadora, mas sempre muito contato com as pessoas. Eu com sempre aquele gostei, desejo de continuar fazendo turismo. E aprendendo muitas línguas, sempre gostei. Fiz espanhol. Quantas línguas você fala? Falo português, francês, espanhol, inglês, entendo bastante o italiano e umas 10 palavrinhas em alemão. Arrisco o alemão. Arrisco pedir um café em alemão. Opa, já tá bom demais. E pagar demais. com a carta. É a única frase. Como é o pagamento? Mit carta. Pronto, acabou. Mas o italiano, como é língua latina, é muito... Assim, é mais fácil. E eu sou muito apaixonada, o que meus filhos também herdaram. Sim. Essa mesma doença de idiomas, né? Lucas fala 5 línguas, Juliana fala 4. Então, antes do Covid, eu tive a oportunidade de trabalhar numa estação de esqui. Muito conhecida, assim, foi uma oportunidade que eu mergulhei, aprendi, já tinha feito uma formação de turismo, mas continuada, né? Não foi a faculdade em si, porque existem as opções, né? Com filhos eu não podia ficar 3 anos fazendo formação, a gente não tem rede de apoio fora. Sim. Fora a gente mora... Tem que ser a gente. E isso que eu ia te perguntar. É uma diferença essa coisa de morar fora e de empreender também fora, né? Porque aqui no Brasil sempre fica aquela coisa. Tem uma irmã, tem uma mãe, tem uma tia, que pode ser uma rede de apoio, exatamente, né? Geralmente. Agora, quando a gente tá fora, né? Não existe isso. Não, absolutamente. Não existe porque
A gente já é estrangeiro, eu tenho a nacionalidade há mais de 20 anos, eu tenho a dupla nacionalidade, o que também me ajudou a abrir muitas portas. Sim. Porque o idioma é uma coisa, mas você vai ser sempre estrangeiro. Sim. Quer queira ou quer não, você vai sempre ser estrangeiro. Sim, sim. Eu já tive vários momentos em que eu tive que, segundo meus filhos, eu falo muito bem o francês e que por telefone ninguém diria que eu não falo. Então, pessoalmente, eu já vi pessoas olharem a ficha, me olharem a ficha. Sim, tipo assim, como assim, né? Como assim você? Então, quando você é suíça, já melhora a situação, mas você é sempre estrangeira. Não existe aquela coisa de babá, nem de doméstica. A gente tem diaristas que são absurdamente caras. Babás, existe toda uma lei, tem que fazer um curso de cruz vermelha e tudo. E eu sou mãe brasileira. Então, a nossa Cruz Vermelha, né, gente? A nossa Cruz Vermelha é a nossa rede de apoio e a nossa própria experiência, o nosso cotidiano, né, brasileiro, né? Que a gente abraça e pega tudo. E a gente tem amigo, tem o vizinho, não cheguei, então assim, eu tive praticamente que incluir isso na sociedade, quase da minha cidade, que minha cidade é bem pequenininha. E quando a gente começa a ter os filhos na escola, é que a gente começa a ter uma vida social melhor. E aí foi que eu consegui fazer alguns cursos, porque eu falava com alguma amiga, estou atrasada, e a gente trocava as fichinhas, né? Sim, para poder... porque é muito difícil mulher trabalhar na Suíça, é muito difícil. Hoje em dia já melhorou bastante. Mas... E aí, quando você fala, é muito difícil para a mulher estrangeira morar na Suíça, você está dizendo mais especificamente por conta dessa falta de rede de apoio ou porque a cultura local ela é mais distante e as pessoas não são tão chegadas? E é assim, mulher em geral já é complicado porque os horários da escola não permitem. Se eu for lhe dizer, a escola começa das 9 às 11h30, das 13h30 às 16h40. 2 períodos. Então meio-dia a gente tem que estar em casa. Em quantos anos eu deixava na escola, fazia mercado, voltava às 11h30, já estava bolsa na mão, comida e tal. E aí você manda para a escola, termina de arrumar a cozinha. Como eu disse, a gente não tem doméstica, né? É a gente por a gente mesmo. E pega na escola. Então, nenhum curso, nem nada... Quando eu cheguei, conseguia fazer, né? Não, porque não tinha internet, não tinha essas coisas todas que hoje em dia tem. Eu mandava carta para minha mãe. Você é do tempo da carta, é do meu tempo também. Eu sou do tempo da carta. Eu saí daqui em 99. Sim. Imagine. Então, foi quando as crianças vão crescendo que tem-se a oportunidade, porque a gente começa a desenvolver uma rede de mães. De relacionamentos, né? Faz mais contato, né? Exato. Com o contato pessoas. Realmente, o que eu digo muito às pessoas que chegam hoje em dia na minha cidade. Antigamente eu era a única brasileira na cidade, né? Então, a única estrangeira assim que vivia durante o ano. Existem pessoas que vêm para trabalhar durante o período de plantação, porque é uma região muito vinícola. Sim. Muita vinícola. Mas quem vivia durante o ano era eu. Então, quando chegavam as outras, sempre me diziam: oi, tem Isabel, vou falar com ela, vou conversar com ela. E eu sempre introduzia e dizia: calma, vai chegar o período da escola e você vai conhecer outras mães que vão conversar. E aí você me falou do trabalho na estação de esqui. Me conte como é que foi esse trabalho. O que você fazia lá? Como é? Esse trabalho eu entrei para renovar. Para renovar a estrutura, que existia uma pessoa. Eu sempre trabalhei também entre crianças e turismo, né, e educadora. E eu tinha as duas ferramentas, né? Olha, às vezes eu falo errado, viu? Porque estou muito tempo lá. Minha advogada está sempre comigo para me corrigir. E nessa estação de esqui, a pessoa que estava presente, que fazia toda a parte infantil de eventos, ela ia sair, porque já estava arcaico, já não tinha muita saída, nem muito movimento, na verdade estava na mesmice. Sim. E surgiu a oportunidade, eu fui, e eles, assim, nem cogitaram. Em 2 dias eu tive a resposta, e ficaram, assim, super animados, porque Brasil... animação, sim, colorido. E eu já tinha trabalhava na creche com
a filha do diretor. Então, eu já conheci o diretor da estação de esqui há muitos anos e criei uma amizade já antiga com ele. E então ele me propôs fazer, que a gente trabalha por estações, né? Sim. Verão, inverno, não tem isso, não é anual, são estações. São quando estações. A gente trabalha sobre... Os contratos são todos por estação. Exatamente, certo. Né? Renovado, né? A gente sabe que vai trabalhar de novo, Sim. a não ser que eles deixem claro, mas a gente, num período entre duas estações, por exemplo, a maior estação realmente na Suíça é o inverno, porque é esqui, tudo. Sim. E então ele me propôs carta branca. Sim. Eu deixo o que você quiser. Primeiro, você vai aprender um semestre com a pessoa que está, que foi minha formação, na verdade, de eventos, foi com ela. E depois você faz o verão, faz o inverno, faz o verão, e depois é sua. Você faz como você quiser. Só que assim, nas primeiras semanas eu já mudei muita coisa. E a gente incomoda quando a gente muda, né? Sim, com certeza. Qualquer mudança, né? Qualquer mudança, quando a gente tá ali, então eles assim... adoraram. E aí cria-se conflitos, enfim. Me fala uma mudança que você fez lá. Uma assim, mudança... que não tinha e que você chegou lá e implantou. Ela trabalhava muito com... Eu achei que o acolhimento dela não era grande. Ela ficava muito à vontade, que ela é de língua italiana, com os turistas italianos. Mas eu disse a ela que nós não tínhamos só turistas italianos. Nós tínhamos que receber todo mundo de formas iguais. Sim. E trabalhava muito com artesanato. E aí eu propus fazer coisas diferentes, porque artesanato de segunda a segunda as crianças já fazem na escola, né? Sim. Lá, ateliê. E refazer isso durante as férias eu acho que não seria legal. Eu acho que tem que botar as crianças para se movimentar. Sim. Para aproveitar do lugar, já que a gente tinha um espaço e um orçamento interessante. Bom, sim. Bom. E também levei muita coisa reciclável. Eu sou muito assim, meio... Sim, que legal. Muita coisa reciclável, o que diminuiu o orçamento mais ainda. Sim, Porque... não tinha que comprar, estava trabalhando com coisas que já existiam. Levei animação assim de vestir no carnaval, por exemplo. Eu levei roupas, fantasias, pailleta. Gente, isso é brasileiro. Brasileiro lá fora empreendendo. Isso é empreendedorismo. O empreendedorismo brasileiro, ele é diferente em qualquer parte do mundo. Que a gente chega e a gente imprime a nossa marca. E aí o pessoal ficou doido. As crianças, paillette, Piraram. cabelo azul, maravilhosa, rolar na neve com criança. Queria fazer um negócio desse. Eu tenho fotos e fotos, assim, foi um período maravilhoso. E nesse momento ela pediu demissão antes. Ai, certo, é. E ela pediu para sair. E aí eles disseram, agora tudo bem. É tudo seu. Tudo seu. Aí você aí eu deitei pintou e rolei. Pintou e bordou. Eu deitei e rolei, né? Do jeito que eu queria. Fiz assim, eu formei os novatos, eu achava que deveria ter uma formação, uma capacitação. Você não põe, porque a gente tem o hábito das adolescentes trabalharem durante o final de semana. É típico, meus filhos trabalham desde os 15 anos. Não vão ficar 10 horas. 3 horas aqui, 4 horas ninguém morre, eles já sabem contar o dinheirinho deles. Então eu implantei formação, como eu disse, falei a questão da ecologia, fiz um programa semanal, na verdade. Então, quando as pessoas iam no site, já existia. Segunda é isso, terça é aquilo, quarta é aquilo. Uma grade de atividades. Exatamente. E todas diferentes, mas logicamente, karaokê, paillette. Ai, meu Deus, eu imagino. Eu já queria estar nessa estação, embora que frio não é minha praia, viu, gente? Mas eu queria por causa das atividades. Muito. E aí nós tínhamos uma mascote chamada Bibi. Bibi estava um pouquinho cansada. Não tinha um olho e tal. Com a estação de esqui Crans-Montana, eu achei que não era vendedor aquilo ali. Então eu propus, vamos dar um open Bibi. Vamos dar um open Bibi, junto com o open vamos inventar uma música para Bibi. Depois da música nós vamos inventar a dança de Bibi. E depois da dança eu inventei o aniversário de Bibi. Olha. Então assim, Bibi nasceu. Olha. Bibi tava... Tanto que as crianças ainda me chamam a mãe de Bibi. Quando eu passo na rua é muito lindo. Porque eles falam assim, olha a mãe de Bibi. Eu digo, sou eu mesmo. Bibi faz 3 metros, né? Mas eu sou a mãe de Bibi.
Agora me fala uma coisa, por exemplo, as pessoas com as quais você trabalha turismo, porque como eu te disse, eu trouxe uma turismóloga aqui também a semana passada, e nós temos esse perfil das regiões, né, brasileiras, dos territórios brasileiros. E as pessoas lá fora, é mais difícil a gente fazer turismo, em termos assim de interação com as pessoas lá fora? Se bem que você não teve a experiência no Brasil, mas você é brasileira, vive no Brasil, etc. Então, você acha que há uma diferenciação? Porque o pessoal fala assim, o estrangeiro é mais frio, ele não é receptivo, né? Eu acho que tem a barreira, se eu entender isso. Sim. Bem a pergunta, a barreira da língua. Sim. E foi o que aconteceu justamente com essa minha colega, que não ficou porque eu, mesmo sem falar, eu tinha sempre, brasileiro, né? Sempre Sim. vai bater um papinho. Com Sim. 3 ou 4 palavras a gente consegue comunicar. Sim. Então, tem a barreira da língua, logicamente. É justamente o que eu faço. Eu sou guia na Suíça também. Acompanho as pessoas, acompanho grupos. Para justamente deixar as pessoas à vontade e ver que eles podem sim se aproximar. Lógico que existe... além da barreira da língua, existe a barreira física, existe muitas coisas. Mas eu acho sim que você consegue comunicar com as pessoas. Eu acho que não é nem 8 nem 80. Eu acho que vai depender do nosso comportamento também. É isso que eu faço muito. Não é uma cultura excludente, né? Não se exclui. Não, hoje em dia não. Talvez Sim. é uma outra geração. A geração dos meus filhos é uma geração mais aberta, que vai procurar saber. Você fala Brasil, eles já abrem os olhos, assim, a maioria, né? Querem saber como, por quê. E eu acho que é da gente também, sempre eu estou falando com as pessoas, adaptar o comportamento lá. Porque tem isso também. Quando você chega muito espalhafatoso, as pessoas lá, elas realmente lhe colocam assim uma distância. Tem uma estranheza, né? Tem uma estranheza. Mas depois, uma vez que você senta, que conversa, que explica, logicamente, respeitando a cultura local, né? Exatamente. Mas a mesma coisa que eu digo a eles também aqui, porque eu estou abrindo a vinda deles para cá, né? Estou fazendo as pessoas virem para o Brasil. Então eu digo, do mesmo jeito que eu proponho aos brasileiros que eu levo para passear lá, respeitarem, e aí vocês têm uma integração melhor, eles aqui também têm que respeitarem como o nosso sistema ele vive, né? Mas eu acho que tem sim, eu não acho que seja... Você está dizendo que está trazendo, vai trazer, já trouxe ou está trazendo? É o seu projeto? É o segundo mas me fala desse projeto, agora eu quero saber o projeto. Fala pra gente, qual é o projeto que você tem pro Brasil agora? Então, eu trabalho, lá fora as mulheres viajam muito só. Minha filha tem 17 anos, acabou de ir para Londres com as amigas, 4 dias, pegou o trem, foi, voltou. Maravilhoso. Então, eu tenho grupos de trilhas, faço trilha há mais de 20 anos, né? Verdadeiras trilhas. Comecei o Trailer Run há um tempo atrás. E também faço parte, sou fundadora de uma associação de mulheres empreendedoras lá. Que maravilha! Como é que é isso? Antes de você me falar do seu projeto, agora eu quero que você fale dessas... Você vê? Você tem que me puxar. Mas eu tô puxando. Deixa comigo que eu tô puxando. Me fala uma coisa, Associação de Mulheres Empreendedoras, lá na Suíça. Como é que é? Como é que surgiu isso? Surgiu com a minha melhor amiga suíça, né? Justamente a gente trocava fichinha com as crianças, porque trabalhávamos as duas e não tinha, podia estar sempre 11h30 para pegar no ônibus. Então, e os meninos estudaram juntos, os nossos filhos têm exatamente a mesma idade, fizeram todo o primário juntos. Então a gente já tem, meu ex-marido e o marido dela, os dois tinham vinícolas, então a gente sempre trabalhou nas degustações juntas também. Eu digo sempre que a minha irmãzinha, ela é mais nova do que eu. Às vezes ela tá assim muito tímida para dar uma resposta, ela liga para você. Como é que o brasileiro diz? Eu disse, chega e diz. Você chega e fala. Chega firme, não me deixe. Então, nós vimos, quando eu voltei do Brasil, agora em fevereiro, eu cheguei assim, cheia de ideias, que eu tenho assim um problema, a cabeça fica assim. Não, isso não é um problema, isso é uma solução. 3 da manhã você tá assim, aí anota ligeirinho para não perder o fio. E aí eu falei com ela que já que eu levo os brasileiros para passear lá, porque eu faço roteiros exclusivos, assim, slow travel, não é aquela, vai passar de ônibus, vai tirar foto. Eu paro em cidades, explico o que eu tiver a explicar, levo para lugares que vocês vão poder degustar um vinho, uma fondue sem
sair Aquela agonia de sair correndo. E nem pagar absurdos, porque a gente sabe os lugares, eu levo para degustar, eu tenho, assim, pontos turísticos que eu conheço, mas as agências não conhecem, porque elas não moram lá. Sim. Trens, que às vezes a gente fala muito do Bernina Express, tem outros trens muito mais bucólicos, muito mais bonitos, muito mais interessantes, e que você vai poder dialogar com as pessoas que trabalham, porque eles têm muito trabalho voluntário lá, né? Eles são muito amorosos do país deles, então muita gente, eu fiz anos voluntariado lá, que me ensina muita coisa também. Então, com Sofia eu cheguei e teve uma caída, na verdade, das pessoas que iam para lá, que vão para o Brasil, né? Eles me pedem informações, mas não fecham. E eu entendo que a moeda não é a mesma, é normal. E aí, quando eu conversando com ela, eu disse, e se eu levasse daqui para lá? Então, eu fiz uma sondagem nos grupos do WhatsApp, de vizinhos e tal. O que é que mais me impede de ir para o Brasil? Há um medo, eu não sei falar, e aí eu fico com medo. Eu digo, e se eu for? E se eu for com vocês? Pego no aeroporto, deixo no aeroporto, levo do jeito que eu faço aqui, levo para lugares que vocês não vão ver, minha agência, com segurança, cultura, um ateliê de cozinha, algo assim realmente nosso, a alma do brasileiro, né? Sim. E aí, pessoal, amor. E assim, Mas eu não disse, tem como não amar, né? Não, e eu disse assim, vocês vão chegar todo branquinho assim do inverno, vão sair bronzeados e apaixonados, vão voltar. Eu também, eu quero ir. E aí eu falei com essa minha amiga e ela disse, Bel, por que a gente não... Isa, que eles me chamam de Isa lá. Por que a gente não junta um grupo de mulheres? Porque é muito difícil a gente, como mulher empreendedora, achar recursos, às vezes burocracia que a gente nem sabe por que é, nem por onde vai. Muitas mulheres que filhos vão para a faculdade, estão chegando 45, 50, começando agora, que é uma realidade lá também, começando agora, ou pessoas que nem, às vezes têm boas ideias, mas não ousam ir mais para frente porque não tem uma rede de apoio, nem em casa, nem de família, é um estado bem patriarca, né? Sim. E aí a gente lançou, vamos fazer o seguinte, vamos botar no Insta, vamos fazer um café para essas mulheres que querem trocar figurinhas, na verdade, né? E vamos ver o que é que dá. Nós tínhamos previsto 5 a 10, nós fomos 30 pessoas. Gente, 30. que coisa maravilhosa. Tivemos que mudar de lugar. E assim, eu amo evento, né? Eu amo evento, eu amo aquele estresse, aquele negócio assim. Nossa, eu adoro evento. Exatamente. E aí eu trabalho muito na parte de ir lá e pedir, conversar, e ela já faz a outra parte. Então, o primeiro encontro foi realmente informal. Foi assim, nós vamos ver quais são as demandas, nós vamos escutar umas às outras para saber como é que vai fazer. Então as pessoas começaram a ligar, mas eu tô querendo, ainda não sou empreendedora. Tá aberta a todo mundo. O papo é da gente se ajudar no máximo possível, não precisa pagar nada, é só vir, tomar um café. Acabou que a gente fez uma janta, um jantar, e a gente percebeu que tem muita gente com medo, com muitas ideias boas, mulheres, mães solteiras, ou mulheres que não conhecem muita gente na região. Por exemplo, tinha uma que foi no grupo, que ela viu passar no Instagram, e ela era sozinha, tinha acabado de chegar da França há um ano, e ela escreve livros, coisa linda o trabalho dela. Olha. Não conhecia ninguém. Sim. Não sabia como é que chega. O suíço tem o hábito de ser muito frio, e realmente tem, se a gente não tiver uma portinha de entrada. E logicamente lá veio como brasileira de novo. Abrir Venha, portas. Mulher. Venha, abrir portas. Venha. Então assim, a gente ficou muito feliz em saber que no grupo existiam tudo. Tinha engenheiro, tinha arquiteta, tinha eu como guia turista, bilíngue, né? E então a gente viu que tinha muita gente que tem medo de ir, não sabe nem onde vai para começar a desenvolver a ideia. Exatamente. Então a gente lançou, tem 2 semanas esse grupo,
E fizemos um grupo WhatsApp e está crescendo, né? A gente está vamos fazer um brunch quando eu voltar. E só mulheres? Só mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Nenhum homem se interessou ou não estava aberto a homens? Não estava aberto a homens. Era só mulheres. Era mulheres. Mulheres, tá. Porque a gente sabe que, assim, não, como a gente disse, a gente não está brigando contra eles, não. Mas a gente sabe que eles são mais organizados do que a gente, mesmo porque a gente é mãe. A maioria que estava ali era mãe. Talvez uma ou duas não fosse mãe no grupo. Então todas diziam a mesma coisa. Cheguei atrasada porque tive que deixar ligeiro alguma coisa para comer. Então tem essa parte também. E isso que a gente notou, que a gente precisa, nem que seja de uma mão, dizer assim. Essa linguagem feminina, né? A gente sabe que essa sororidade, ela é muito necessária. Os homens, eles têm um outro tipo de comportamento e eles se juntam de uma outra forma. Exatamente. Agora, nós mulheres que vivemos, e você já comentou também que lá é uma sociedade bem patriarcal, né? E é uma cidade pequena, né? Pequena, então é mais forte isso, né? Então é mais forte isso. Então, na verdade, as mulheres precisam, na verdade, disso. Exato. Dessa sororidade, de poder dividir, né, as coisas e chegar em algum lugar, tocar o barco, né? A gente percebeu, tinha, por exemplo, duas que mandaram mensagem e dizia, mas eu não tenho ainda empresa, será que eu entro? Todo mundo entra, a gente vai fazer um café informal, para saber justamente quais são as necessidades que nós temos É quase um diagnóstico, né? Vamos ver o que é que dá. Lançamos uma garrafa no mar, né, como a gente disse, de 8 passamos para 29. Então, assim, de todo tipo. E como a gente explicou no grupo, não tem julgamento, ninguém é melhor. Eu posso ter, a minha tem 2 anos, a sua nem lançou, a outra tem 10. Não importa. O importante é a gente estar ali junto para se ajudar, para somar e poder ajudar. Exatamente. Né? Então, assim, foi muito gratificante. A gente não pensou de ser tão grande. Eu não pensei de palestrar tanto em francês, que eu tive que conduzir, na verdade, né? Todo o jantar. E, como eu disse, a gente fechou o grupo, abriu o grupo WhatsApp, logicamente, como a gente sempre conversou nesse dia, ser pragmática. O nosso grupo é pragmático, não é bom dia com florzinha, não. Você quer falar alguma coisa, você chega e fala. Porque a gente não tem tempo. Não como tem mulher, tempo. A gente não tem. Entendeu? O negócio tem que andar. Tem que andar. Você quer florzinha, você manda para outra pessoa. Pra mim, você manda seu evento. Tanto que as meninas fez, bota a Bel pra falar, porque eu digo, aí eu fico na frente. Eu que fico na frente. Lógico. Aí quando tem a regra do grupo, se botar florzinha no bom dia, tá fora. Não, eu apago. Calma. A gente apaga. Deixa ela lá, né? Deixa tentar. Eu já sou um pouco. Eu sou um pouco mais incisiva, eu já corto logo. Às vezes não viu. Aí eu sou um pouquinho mais na segunda. Esqueceu. Eu já explico em privado. Se botar de novo, sai. E aí me diz, então essa associação foi criada, já tá lá, tá florescendo, sem florzinha, mas tá florescendo. E aí, o que acontece? Essas mulheres estão se juntando para também participar deste movimento de trazer pessoas de lá para cá. O importante desse grupo, justamente, é que a gente fale. Eu propus, o grupo, na verdade, a gente vai falar uma das outras. Sim. Sem necessidade, porque tem muito grupo na Suíça de mulheres, mas você paga uma cotização, você paga... E a gente não queria isso. Mesmo Sim. que a gente não tem tempo de estar fazendo associação, mexer com dinheiro, essas Sim, coisas. Essa administração interna. E tem uma burocracia na Suíça, tem alguém que venha controlar as contas e tudo. Então a gente, por enquanto, quer realmente se ajudar de uma forma... tranquila, sem pressão, sem obrigação. Sim. E o intuito justamente é que a gente fale uma das outras, porque a gente comentou no grupo, teve uma pessoa que comentou, nós somos 30. Se as 30 já se seguem, se as 30, infelizmente, tudo passa pelo Instagram, que é a vitrine, né? Sim. Então, se a gente já tem 30 e essas 30 já se seguem, essas 30 já falam uma das outras, já é alguma coisa. Sim. Porque a gente tem que falar do que a gente faz, senão ninguém vai ver. Se você não tem notoriedade, você não é visto e você é esquecido. Sim. Então, e a gente propõe se reunir a cada estação.
Nós ficamos Sim. 4 estações. Sim. Porque é o período de 3 meses a gente vê como é que estão andando as coisas uma da outra, o que é que está faltando para você, além do grupo WhatsApp, né? Que é, elas podem fazer todas é o as direto. perguntas. Exato. É propor ateliê, na verdade eu e Sofia, como a gente sou cofundadora, é propor ateliê, sobre a burocracia. Tem uma pessoa que trabalha justamente nessa área de seguro, né? Então ela propôs fazer um ateliê de forma muito mais acessível para o grupo. Então, cada uma levar alguma coisa para o grupo que Possa auxiliar a outra. possa auxiliar a outra sem arruinar, porque tem a gestão Sim, do dinheiro. claro, Tem a gestão, tudo é claro. muito caro lá, tudo Sim. é muito caro, e quando você começa, são pessoas que têm mais de 45 anos. Então, por exemplo, quando eu expliquei sobre o Instagram, muitas não sabiam utilizar. Então, Sim. é tipo assim, tipo ateliê para que elas aprendam a viver o dia de hoje, porque sai de casa, sai dos filhos e se lançar como empreendedora, a gente fica perdido. A gente fica perdido. Eu realmente lancei há 5 anos, durante o Covid, quando eu saí de Camontana Turismo, né? Para poder me tornar independente. E em 2000 eu fazia Paris, fazia Bruxelas, eu levava as pessoas. E em 2023 eu vim para o Brasil, fiquei justamente 4 meses aqui, foi que eu vi que a gente tem muita coisa Tem maravilhosa. muita coisa maravilhosa para trazer, com certeza. Só daqui, por que eu tenho tanto medo? Exato. E você tá lá, pode ter esse pessoal de lá para cá que quer conhecer, mas tem medo, não Exato. consegue vir. E aí trazer. Mas, nossa, que Vai ideia ter excelente. E excelente. justamente uma agência de viagem me propôs, Bel, a gente tem coisa para fazer. Sim. Que era um amigo que abriu a agência há 10 anos e quer novos horizontes. Ele sempre teve loucura pelo Brasil. E eu sempre dizia, não, ainda não, ainda não. E aí o ano passado ele fez, vamos fechar, vamos fazer. Disse, vamos. O grupo, e aí o que é que está acontecendo? Uma nicha lá é grupo de 10 mulheres que vão, mas com tempo. Sim. Vão com tempo. A gente trabalha com Marrocos, quer dizer, ele trabalha com Marrocos, eu estou me revendo as viagens dele, que é yoga, se reencontrar. E Sim. eu propus ele, eu disse, tenho aqui, a Chapada tá aí pra gente. Nossa, o que não falta aqui é lugar pra gente meditar. Exatamente. E conhecer, então ele me disse, faça o pacote do Brasil, e aqui em Salvador já me pediram o pacote da Suíça. Então, Maravilha. eu vou ficar lá e cá. De Eu toda acho que eu forma. vou viajar para a Suíça com Bora, você. bora. Vamos trazer mais pessoas para cá. Vamos dar uma ser uma passeada. delícia. E ainda te ajudo a recepcionar os suíços aqui. Perfeito. Comunicação é com a gente mesmo. E a eu gente faço resolve. muita coisa de exclusividade. Só Então, eu que sei. Você entendeu? Olha aí. Gente, vem cá, caminhando aqui já um pouquinho para o final, só me fala vamos informar aqui os telespectadores a respeito do trabalho que você fez no Bahia Beer. Você veio para cá e foi a tradutora. Fui, acompanhei os palestrantes, que eram juízes também, né? E esse período eu só acompanhei realmente, guiei um pouquinho, fiquei junto Foi a primeira eles. vez que você... Foi a primeira vez. Aqui no Brasil foi Aqui a primeira no vez. Brasil. Já trabalho no Montreux Jazz, lá na Suíça, trabalho no Festival de Música. Trabalho muito no Festival de Música lá. Isso Sim. eu também faço. Inclusive agora eu tô indo pro Montreux Jazz. Ai, olha só. Ano passado tivemos Gente, olha a seis inveja, votos. olha a inveja. Louca pra ir, louca pra ir. Eu amo jazz. Maravilhoso. Agora me diga uma coisa, Sim, é um desculpe. outro ramo, essa coisa eu trazer... sou muito e trazer os suíços pro Bahia Beer. pro Bahia Beer, Bahia Beer, exatamente. porque é um dos nossos maiores eventos, né? Que a gente tem aqui E na nós região. temos muito, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Tem ainda. Tem muito. E muita coisa boa. Isa, vou te pedir o seguinte, olha ali para sua câmera e dá um recado para as empreendedoras aqui do Brasil. Quanta coisa a gente ainda pode fazer, tanto aqui quanto lá. Você tá lá, mas você é uma empreendedora brasileira. Dá um recadinho para elas dessa fortaleza que é o empreendedorismo. Então, meninas, quando eu comecei eu fui com medo, mas eu fui com medo mesmo. E a gente vai indo e o universo vai lhe dando as portas, vai abrindo. Não deixe de fazer. O sonho, ele acontece devagarzinho. E você vai fazendo, procure pessoas, procurem uma rede de apoio, porque dá certo sim. Quando a gente quer dar certo, sim. E vá, não deixe de seguir o seu sonho. Se tiver com o coração dizendo que é para fazer, você vai e faz. Aprenda,
Observe, eu observo muito. E você vai aprendendo com o tempo. A gente vai andando e vai aprendendo. E quando você vê, ó, você já tá ótima. Já era. Gente, olha, depois dessa entrevista deliciosa, porque assim, entrevista de empreendedorismo com empreendedores é uma coisa que dá uma injeção de ânimo na gente. Por quê? Porque às vezes a gente para de fazer algo porque a gente tem medo. E é aquilo, e é isso que a Isa falou. A gente tem que ir com medo mesmo. Olha só, uma brasileira que está fazendo história no empreendedorismo internacional na Suíça. Está trazendo gente de lá para cá e leva gente daqui para lá. Quer dizer, qual é o fim disso? Não tem fim. É uma coisa de sonho mesmo. Sonho é uma coisa que a gente tem que seguir como balão, deixar voar e ir embora. Até o próximo programa.